Vamos então aos volumes. Questão 29. Em um paralelepípedo, as dimensões da base são 4 e 7. Se a altura for 5 centímetros, 7 centímetros e 4 centímetros, qual é o volume? Vou completar aqui agora. Qual é o volume dessa peça? O volume A vezes B vezes C. Nesse caso, vamos fazer 4 vezes 7 vezes 5. 140 centímetros cúbicos. Beleza? Simples assim. Esses de paralelepípedos são mais simples. Talvez o que incomode mais seja a conversão para litros, para densidade, mas sempre que aparecer, ele vai ter também a relação para você poder usar. Vamos ao 37. Quando eu estava explicando, eu falei, eu não fiz, mas falei desse exemplo. É aquele mesmo princípio que a gente viu lá também. Qual é a área rachurada? Faz tudo, faz o quadrado, faz esse 1/4 de circunferência, faz um menos o outro. Aqui é o mesmo princípio. Eu tenho uma peça nesse formato. E ele dá as dimensões. Esse aqui é 20. Aqui é 25. E aqui tem um menor aqui no meio. E a dimensão desse aqui é 8 centímetros. Então, qual é o volume? É fazer o de fora, fazer o de dentro. Então, o de fora, base, volume, área da base vezes altura. A base é o quê? A área do hexágono. A área do hexágono é essa altura. Já é pra gente estar fera. Não vou nem fazer falando 6 vezes o triângulo, não. Já vou direto. 3 meios de L ao quadrado. Raiz de 3. Aqui dá 400. Dividido por 2, 200. Vezes 3, 600. Raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área da base. E a altura é 25. Então, nós vamos fazer 600 raiz de 3 vezes 25. 1.200, 1.500. Isso aí. 10 vezes 10, 6.000, 15.000. Beleza. 15.000. O raiz de 3 fica paradinho aqui. Beleza? Centímetros cúbicos. Esse é o de fora. O de dentro, fazer do lado de cá, mesma coisa. 2/3, 3 meios do lado ao... Deixa eu apagar isso aqui. 3 meios do lado ao quadrado raiz de 3. 64 raiz de 3 vezes a altura, que é o mesmo 25. A altura é igual para os dois. Então, aqui 64, 32, 96 vezes 25 raiz de 3. 960.
Faz a conta aqui. Bom, esse menos esse. Então, o volume da peça é igual ao volume do maior menos o volume do menor. Esse aqui é o maior. Esse aqui é o menor. Beleza? Vamos agora a 44. Eu citei enquanto eu explicava o que era prisma, essa figura. A gente tem uma piscina. Aqui em cima é reto. Ok? Só que ela vai afundando. De modo que aqui vale 1 metro e aqui vale 1,9 metros. E tem 10 metros de comprimento e 5 de largura. E aí quer saber o volume dessa que cabe nessa piscina, mas aí ele tira um pouquinho aqui e tal. Mas eu vou fazer direto aqui sem considerar os detalhes do desenho, da questão. Bom, na prática aqui, o que eu tenho que fazer é visualizar isso como sendo a base como sendo um trapézio. Ficou um pouco... Se eu visualizar que a base disso aqui é um trapézio, pronto, eu tenho um prisma e é só fazer a conta base, calcula a área desse trapézio aqui, vezes altura. Beleza? Então, no nosso caso, o Antônio é proprietário de uma chácara e decidiu fazer uma piscina para seus filhos. Para ele, isso quer utilizar a área de 5 metros de largura, 10 de comprimento. Antônio quer que sua piscina tenha a profundidade de 1 metro de um lado e a profundidade de 1 metro em outro lado, como mostra a figura. Quantos metros cúbicos serão necessários para que Antônio encha a piscina de modo que falte 0,4 metros na altura? Vamos considerar que ele vai encher até o tampo aqui só para fins de conta. Então, aqui vale 1, então eu vou ter esse trapézio aqui valendo 1, aqui valendo 5, valendo 1,9. E aqui valendo 10. Beleza? Aqui é 90 graus. Vocês estão acostumados a ver essa figura assim, né? Base maior, base menor e altura. Acha esse valor, base maior mais base menor, vezes altura sobre 3. Essa é a área do trapézio. Mais Bzinho vezes H sobre 2, perdão. Faz essa área e multiplica com a altura aqui, que vai ser 10. Ok? E aí, para fins de conta, mesmo quando você estiver estudando, você faz os devidos ajustes aqui da questão. Pirâmide, como a gente precisa o volume da pirâmide. Área da base vezes a altura sobre 3. Então eu preciso dessa altura. Essa altura, para eu calcular, eu vou ter que passar muitas vezes pelo apótema da base, apótema da pirâmide. E aí fica o passo a passo para eu achar essa altura quando não for dada. É aquela questão, a primeira questão que a gente fez sobre pirâmide, de achar a apótema, acha a apótema da base, depois acha a resta lateral e vai construindo. Okay? Aqui, como a gente já fez isso lá para achar a área de superfície, quando a gente estava estudando pirâmide pela primeira vez, então aqui ele vai direto ao ponto, dando aqui os valores, aí é só substituição direta. O 52, por exemplo, calcule o volume de uma pirâmide quadrada, cuja aresta da base mede 15 e a altura mede 9. O volume base é quadrada e mede 15, então é 15 ao quadrado. A altura ele já deu, vezes 3. Só efetuar a conta, sem nada demais. A 57 é do tetraedro regular.
Uma peça maciça de cristal tem o formato de um tetraedro, sabendo que cada aresta da peça mede 10 centímetros, qual é o volume de cristal usado para fazer essa peça. Então aqui é uma pirâmide, é a área da base vezes a altura sobre 3, mas se a gente for só simplesmente olhar para o tetraedro, para achar a sua altura, nós teríamos que construir todo aquele processo. Beleza? Só que esse tetraedro é uma figura muito comum, de modo que a gente pode dar uma... A gente sabe que todas as áreas são iguais, ele é regular, então ele tem uma fórmula para ele. É essa aqui mesmo, só que a gente deixa em termos de A, beleza? Sobre 12. Eu posso, simplificando ali, achando quem é a altura em termos de A, vou fazendo as contas, eu tenho essa fórmula aqui particular para o tetraedro. Então, se a aresta aqui mede 10 centímetros, o volume é 10 ao cubo, raiz de 2 sobre 12. Só fazer a conta. Vamos fazer um de tronco de pirâmide a 62. Ele tem um tronco de pirâmide mais ou menos nesses termos, aqui 40 e aqui 30. E é quadrado, base quadrangular aqui, base quadrada. Todas essas valem 30 e todas essas valem 40. Observe que isso aqui são trapézios. A área do trapézio, qual é? A do triângulo é base vezes altura sobre 2. A do trapézio era base maior mais base menor vezes altura sobre 2. A área do trapézio. A do triângulo, base vezes altura sobre 2, porque só tinha uma base. A do trapézio, como tem duas, eu faço a média dessas bases. E o volume da pirâmide, qual é? O volume da pirâmide da base vezes a altura sobre 3, porque ela só tem uma base. Então, qual é uma possibilidade para o volume do tronco? Base maior, área da base maior, mais a área da base menor, vezes a altura sobre 3. Quase isso vai nos ajudar a lembrar, mas não é exatamente isso. Aqui, nesse área da base maior mais a área da base menor, eu vou botar o raiz do produto entre elas. Mais uma vez a altura continua. Esse termo não é fácil ver aqui o que está acontecendo para eu ter essa raiz, mas ajuda a memorizar. Base maior mais base menor, vezes a altura sobre 2. Ah, tem a raiz também, não pode esquecer, certo? A raiz do produto delas. Então eu tenho esse volume, aqui eu tenho todos os elementos, a área da base maior, 1600, a área da base menor, 900, e a altura do tronco, que ele fala que aqui é 15 centímetros. Então, é só colocar na fórmula e executar. Eu só queria esboçar aqui como é que a gente poderia usar, por exemplo, evitar essa fórmula, pensar aquilo que a gente já fez lá atrás na área da superfície, completar, por exemplo, aqui essa pirâmide. Completar aqui essa pirâmide e fazer o volume dela toda, que é a grandona,
o volume P maiúsculo menos o volume do P minúsculo. Que no meu caso é igual dessa roxinha aqui, beleza? Então, aqui, o que eu sei? Que aqui vale 15. E aqui é um H completo que eu não tenho. Eu sei que eu fazia um Hzinho com um H maiúsculo lá. E eu tinha essa relação. 40 sobre 30 era igual o Hzão sobre o Hzinho. Mas quem é o Hzinho? Se eu for pensar bem, ele é o Hzão menos 15. Então eu vou conseguir, a partir dessa relação, passo para cá, passo para lá, achar o valor desse H aqui. Quando eu achar o valor desse H, o que eu vou conseguir fazer? Eu tenho a área da base, tenho a altura, vou fazer o volume da pirâmide maior. Se eu vou ter o valor de H, o H menos 15 vai ser esse H minúsculo. Aí eu vou ter também a base e a altura da pirâmide roxinha. Faço uma menos a outra. E aí chego também no meu volume desejado. É uma possibilidade. Beleza? Se você esboçou alguma coisa nesse sentido, mas travou em algum momento, me procure, manda mensagem lá que eu faço um pouco mais aberto. Mas como esse caso já tem a fórmula, eu não vou fazer aqui porque perde muito tempo. Beleza? Então é isso, essa parte aí de resolução de exercícios, finda também. Agora é você botar em prática e partir para o segundo questionário. Beleza? Qualquer dúvida, chama lá.